Durante anos, aquela Bíblia ficou aberta sobre a mesa da casa grande. Ninguém tocava, ninguém questionava. Era vista como símbolo de fé, respeito e tradição. O patrão acreditava que nada ali dentro poderia esconder mentira alguma, até o dia em que uma página caiu sozinha. Entre os salmos e as anotações antigas, ele encontrou uma carta dobrada com cuidado. Não era recente. O papel estava amarelado, a tinta quase apagada, mas o conteúdo era claro demais para ser ignorado. Um nome conhecido, uma data antiga e uma verdade que jamais deveria ter sido escrita. Naquele momento, o patrão entendeu que a Bíblia não estava ali para proteger a casa, estava ali para esconder algo. Antes de continuar, me diz uma coisa. Comente de qual cidade você está ouvindo essa história, porque o que aconteceu nessa fazenda poderia ter acontecido em qualquer lugar. Fica comigo até o final, porque quando ele terminou de ler aquela carta, descobriu que a casa grande foi construída sobre um pecado que ninguém nunca teve coragem de confessar. A casa grande sempre teve regras não escritas. Uma delas era simples. Ninguém mexia na Bíblia que ficava aberta sobre a mesa da sala principal. Não era superstição. Era costume antigo, herdado do tempo do pai do patrão, quando tudo ali começou. Augusto cresceu vendo aquele livro no mesmo lugar. Passou a infância observando a mãe limpar a mesa com cuidado, sem nunca tocar nas páginas. O pai dizia que a Bíblia guardava a proteção da casa, que mexer ali era desrespeito. Com o tempo, isso virou hábito. E hábito nunca é questionado. Naquela tarde, porém, o vento mudou tudo. Uma corrente de ar atravessou a sala, vinda da janela aberta. As páginas se moveram sozinhas como sempre aconteceram em dias de vento. Mas, desta vez, algo caiu no chão. Não foi uma página. Foi um papel dobrado, fino, antigo. Augusto parou no meio da sala. Olhou para o papel no chão por alguns segundos, como se estivesse fazendo algo errado apenas por observá-lo. Ninguém mais estava ali. Ainda assim, sentiu o incômodo de estar cruzando uma linha invisível. Abaixou-se devagar e pegou o papel. Não havia envelope, não havia selo. Apenas uma carta dobrada em 4 partes, com a escrita apertada e firme. Era letra antiga, daquelas que quase ninguém mais usava. Logo na primeira linha, Augusto reconheceu um nome que não esperava ver ali. O nome da antiga governanta da casa. Uma mulher que trabalhou ali por pouco tempo, muitos anos atrás, e saiu de forma estranha, sem despedida, sem explicação. Na época disseram que ela tinha ido embora por vontade própria. Nunca mais foi mencionada. O coração de Augusto apertou. Ele voltou a sentar-se à mesa e começou a ler com atenção. A carta não falava de fé, não falava de oração, falava de medo, de promessa quebrada, de algo que tinha acontecido dentro da casa grande e precisava permanecer escondido em nome da família. Cada linha parecia puxar outra lembrança que nunca tinha sido bem explicada. A saída apressada da governanta. O silêncio do pai naquela época, a ordem para que ninguém comentasse sobre ela. Tudo aquilo agora começava a ganhar forma. Augusto fechou a carta e ficou alguns segundos em silêncio, olhando para a Bíblia aberta. Pela primeira vez, não viu ali um símbolo de proteção. Viu um esconderijo. Ele entendeu, naquele instante, que aquela carta não tinha sido colocada ali por acaso. Foi escondida no único lugar que ninguém ousaria mexer, no único lugar que garantia silêncio absoluto. E se aquela carta estava ali há tantos anos, significava apenas uma coisa: alguém confiou mais no medo das pessoas do que na própria verdade. Augusto sabia que, a partir daquele momento, não poderia fingir que não viu. Se devolvesse a carta ao lugar, continuaria vivendo numa casa construída sobre algo não resolvido. E o pior pensamento começou a se formar lentamente. Se aquela era apenas uma carta, quantas outras verdades tinham sido enterradas naquele lugar? A Bíblia continuava aberta sobre a mesa, mas a casa grande, pela primeira vez, parecia fechada demais. E aquela história
estava só começando. Augusto passou o resto daquela tarde com a carta dobrada no bolso do paletó. Não teve coragem de colocá-la de volta na Bíblia, mas também não conseguiu se desfazer dela. Sentia como se o simples ato de carregá-la já fosse uma espécie de traição a tudo o que lhe ensinaram desde criança. A governanta citada na carta chamava-se Helena. Ele lembrava pouco dela, apenas imagens soltas. Uma mulher sempre séria, que falava baixo, mas que mantinha a casa funcionando como ninguém. Lembrava também do dia em que ela saiu. Não houve despedida. O pai apenas disse que ela tinha recebido uma proposta melhor e ido embora às pressas. Na época, Augusto acreditou. Crianças não costumam questionar explicações dadas com voz firme. Agora, adulto, aquela explicação parecia frágil demais. A carta mencionava uma promessa feita pelo pai de Augusto, uma promessa de proteção, de silêncio e de resolver tudo sem envolver a vila. Havia também uma frase sublinhada, escrita com mais força, como se a mão tivesse tremido. Se isso vier à tona, a casa não se sustenta. Augusto fechou os olhos por alguns segundos. A casa sempre se sustentou, cresceu, prosperou, ganhou respeito. Mas nunca tinha pensado sobre o que foi necessário esconder para que isso acontecesse. Naquela noite, durante o jantar, Augusto observou os empregados com outros olhos. Percebeu o cuidado excessivo com certas palavras, o hábito de baixar a cabeça ao passar pela sala principal, o jeito como ninguém se aproximava da mesa onde a Bíblia ficava. Não era apenas respeito, era medo aprendido. Depois do jantar, foi até o antigo escritório do pai. Um cômodo que quase não usava, mantido mais por memória do que por necessidade. Abriu gavetas, mexeu em papéis antigos, livros de contas, contratos amarelados. Nada mencionava Helena diretamente. Nenhuma demissão formal. Nenhum pagamento final. Era como se ela tivesse sido apagada dos registros. Esse detalhe o perturbou ainda mais. Se Helena tivesse ido embora por vontade própria, por que apagar o nome dela? Por que esconder uma carta dentro da Bíblia? Por que transformar o assunto em tabu? Augusto começou a entender que aquela casa grande não era feita apenas de paredes e madeira nobre. Era feita de silêncio acumulado ao longo de décadas. Silêncio passado de pai para filho, como se fosse herança. Ao voltar para a sala, parou diante da Bíblia novamente. As páginas ainda estavam abertas no mesmo lugar. O livro parecia o mesmo de sempre, mas agora carregava outro peso. Não era mais símbolo de fé, era cofre. Ele percebeu então que a carta não era um desabafo qualquer. Era um pedido de socorro deixado no único lugar onde ninguém ousaria procurar. Helena não queria ser ouvida naquele momento. Queria ser lembrada no futuro, quando alguém tivesse coragem de olhar. E esse alguém, ao que tudo indicava, era ele. Augusto guardou a carta em uma gaveta trancada e tomou uma decisão silenciosa. Não perguntaria nada ao acaso. Não confrontaria ninguém ainda. Primeiro, precisava entender até onde ia aquela história e quem mais estava envolvido. Porque se a verdade estava escondida dentro da Bíblia da Casa Grande, significava que ela era grave demais para ser dita em voz alta. E segredos assim nunca pertencem a uma única pessoa. Eles pertencem à casa inteira. Augusto passou a noite em claro. A carta parecia pesar mais dentro da gaveta do que nas mãos. Cada vez que fechava os olhos, a frase voltava com força. Se isso vier à tona, a casa não se sustenta. Aquilo não soava como exagero, soava como aviso. Ao amanhecer, decidiu fazer algo que nunca tinha feito desde que assumira a fazenda. Conversar com os mais antigos. Não como patrão, mas como alguém que precisava entender o passado. Começou pelo jardineiro, um homem que trabalhava ali desde o tempo do pai. Perguntou de forma casual se ele se lembrava da antiga governanta. O homem demorou a responder. Limpou as mãos no avental, olhou para o chão e disse que lembrava sim,
mas não gostava de falar sobre ela. Disse que, depois da saída de Helena, o pai de Augusto deixou claro que aquele nome não deveria ser citado novamente. Não houve explicação, apenas ordem. Aquilo confirmou a suspeita. O silêncio não era natural, era imposto. Mais tarde, Augusto falou com uma das cozinheiras mais velhas. Perguntou se Helena tinha família, se alguém veio procurá-la depois que saiu. A mulher respirou fundo antes de responder. Disse que ninguém apareceu. Disse também que Helena não parecia alguém prestes a ir embora por vontade própria. Estava sempre tensa nos últimos dias, como quem esperava algo ruim acontecer. Augusto sentiu o estômago revirar. Nenhuma dessas pessoas sabia de detalhes, mas todas carregavam o mesmo comportamento. Falavam pouco, evitavam o assunto, como se ainda tivessem medo de alguém que já não estava ali. Ao voltar para a casa grande, Augusto percebeu algo que nunca tinha notado antes. Em um canto da sala, havia um pequeno retrato antigo, quase apagado pelo tempo. Era uma foto da família, tirada muitos anos atrás. Ao fundo, quase fora de foco, estava Helena, de pé, discreta, olhando para a câmera sem sorrir. A presença dela ali era a prova de que fazia parte da casa. Não era passageira, não era insignificante. Augusto pegou o retrato e ficou observando por longos minutos. Perguntou a si mesmo como alguém tão presente pôde ser apagado tão facilmente. A resposta começou a se desenhar com clareza desconfortável. Não se apaga alguém assim, sem um motivo grave. Ele voltou a abrir a carta, lendo agora com mais atenção. Reparou em detalhes que antes tinham passado despercebidos. A data coincidia com um período em que o pai se ausentou da fazenda por algumas semanas. Na época, disseram que era viagem de negócios. Agora, aquilo parecia conveniente demais. Havia também uma menção indireta a um erro que não podia ser corrigido. Não havia explicação direta, mas a forma como Helena escrevia indicava desespero contido. Ela não pedia ajuda explícita, pedia silêncio garantido, proteção prometida, e dizia que confiava que aquilo seria resolvido da maneira certa. Augusto fechou a carta com as mãos trêmulas. Ele começou a entender que a Bíblia não foi escolhida como esconderijo por acaso. Foi escolhida porque representava autoridade moral. Quem ousaria questionar algo escondido ali? Quem desconfiaria de um lugar considerado sagrado? Aquela casa grande, construída sobre respeito e tradição, também foi construída sobre medo e omissão. Augusto percebeu então que a pergunta não era mais o que aconteceu com Helena. A pergunta verdadeira era quem mais sabia, e escolheu calar. E quanto mais pensava nisso, mais claro ficava que a carta era apenas a primeira peça de algo muito maior. O passado não tinha ficado enterrado. Ele tinha sido cuidadosamente guardado. E agora começava a exigir resposta. Depois de encontrar o retrato, Augusto passou a sentir a casa grande como se estivesse sendo observada. Não por pessoas, mas pela própria história que aquelas paredes carregavam. Tudo parecia intacto demais para um lugar que viveu tanto, como se o tempo tivesse sido controlado ali dentro. Ele decidiu ir até o quarto onde Helena costumava dormir, um cômodo simples no fundo do corredor, quase sempre fechado. Pediu a chave ao administrador, que entregou sem questionar, mas com um olhar estranho, como quem sabia que aquele pedido não era comum. O quarto estava limpo demais, arrumado demais. Não havia sinais de uso recente, mas também não havia poeira suficiente para indicar abandono total. Augusto reparou em algo que o incomodou. Aquele espaço parecia ter sido mantido do jeito que ficou no dia em que Helena saiu, como se ninguém tivesse tido coragem de mudar nada. No fundo do armário, encontrou uma caixa pequena de madeira. Dentro havia poucas coisas. Um lenço bordado, um rosário simples e um caderno fino com a capa gasta. As páginas estavam quase todas em branco, exceto pelas últimas.
Ali, Helena escrevia não como governanta, mas como alguém tentando organizar pensamentos que não podiam ser ditos em voz alta. Falava do peso da casa, do olhar constante, da sensação de que não era mais vista como pessoa. Falava de promessas feitas em nome da família. Promessas que a mantinham presa a um silêncio que a consumia. Augusto sentou-se na beira da cama para ler com calma. Cada frase confirmava algo que ele já começava a aceitar. Helena não tinha ido embora por escolha. Ela tinha sido empurrada para fora de uma história que precisava ser escondida. O caderno não trazia acusações diretas, não citava nomes, mas deixava claro que o erro não foi dela. Falava de culpa que não carregava, de consequências que não escolheu. E, em uma das últimas páginas, havia uma frase que fez Augusto fechar o caderno com força. Se um dia alguém ler isso, que saiba. A fé desta casa foi usada para calar. Aquela frase atingiu mais forte do que a carta. Augusto entendeu então que a Bíblia não era o único esconderijo. A fé, a tradição e o respeito exagerado tinham sido usados como escudo. Tudo ali servia para impedir perguntas, para impedir desconfiança. Ao sair do quarto, Augusto cruzou com uma das mulheres mais velhas da casa. Ela olhou para o caderno em suas mãos e empalideceu. Não disse nada, mas aquele silêncio foi mais revelador do que qualquer palavra. Naquela noite, Augusto não conseguiu rezar. Sentou-se na sala, diante da Bíblia aberta, e percebeu que nunca tinha lido aquele livro com atenção de verdade. Sempre confiou no que diziam que ele representava. Agora, começava a entender que símbolos também podem ser usados para mentir. A história de Helena já não era apenas passado, era aviso. E quanto mais Augusto avançava, mais claro ficava que alguém ainda tinha interesse em manter tudo enterrado. Porque segredos assim não sobrevivem sozinhos. Eles precisam de gente disposta a protegê-los. E essa proteção, ao que tudo indicava, não tinha acabado com o pai. A partir daquele dia, Augusto passou a andar pela casa grande como alguém que já não se sentia dono do próprio chão. Tudo continuava no lugar, mas nada parecia neutro. Cada móvel, cada retrato antigo, cada corredor carregava agora a sensação de que algo havia sido cuidadosamente arrumado para esconder, não para preservar. Ele decidiu observar mais e perguntar menos. Percebeu que alguns empregados mudavam o comportamento quando ele entrava em certos cômodos, que havia portas que eram sempre fechadas rápido demais, que existiam horários em que ninguém parecia querer estar por perto. A casa funcionava, mas não era transparente. Funcionava como algo treinado ao longo dos anos. Certa tarde, Augusto chamou o administrador para conversar. Não citou Helena, não citou a carta, não citou a Bíblia. Perguntou apenas se havia, nos tempos do pai, algum problema sério que tivesse sido resolvido internamente. O administrador ficou em silêncio por tempo demais. Depois respondeu que algumas coisas não eram feitas para serem remexidas. Disse que aquilo tinha sido ordem direta do antigo patrão. Augusto agradeceu e encerrou a conversa. Aquela resposta confirmou algo importante. O silêncio não era individual. Era um acordo coletivo, mantido por medo e conveniência. E acordos assim só sobrevivem enquanto ninguém decide rompê-los. Naquela noite, Augusto voltou ao caderno de Helena. Leu de novo as últimas páginas, agora com outro olhar. Reparou que entre uma frase e outra havia espaços vazios, como se ela tivesse pensado em escrever algo mais e desistido. Não por falta de coragem, mas por saber que certas palavras, uma vez escritas, não poderiam ser apagadas. Ele entendeu então que a carta escondida na Bíblia não era confissão completa. Era apenas o que Helena conseguiu deixar sem se colocar em perigo imediato. O resto estava nas entrelinhas e nas pessoas que ainda se recusavam a falar. Ao fechar o caderno, Augusto sentiu algo que não sentia havia muito tempo: responsabilidade real. Não aquela herdada pelo sobrenome, mas a que surge quando alguém decide parar de fingir que não vê.
Na manhã seguinte, fez algo simples, mas simbólico. Tirou a Bíblia da mesa da sala principal, não para desrespeitar, mas para quebrar o costume. Colocou o livro em uma estante, junto a outros volumes antigos. Alguns empregados observaram em silêncio. Outros desviaram o olhar. Aquele gesto pequeno teve um efeito imediato. O medo se mexeu. Augusto percebeu que mexer no símbolo tinha incomodado mais do que qualquer pergunta direta, e isso lhe deu certeza de que estava no caminho certo, porque quando um segredo começa a se sentir ameaçado, ele reage, e a Casa Grande estava prestes a reagir. O que Augusto ainda não sabia era quem faria isso primeiro e até onde iria para manter o passado enterrado. A reação veio mais rápido do que Augusto esperava. Na manhã seguinte à retirada da Bíblia da mesa, a Casa Grande amanheceu inquieta. Não havia discussão aberta, mas havia movimento estranho. Empregados cochichavam, portas eram fechadas com mais força, e o administrador parecia nervoso demais para um homem acostumado a resolver tudo em silêncio. Augusto percebeu que alguém tinha tentado recolocar a Bíblia no lugar original. O livro estava novamente sobre a mesa, aberto em outra página, como se nada tivesse sido mexido. Aquilo não foi um gesto inocente, foi recado. Ele não disse nada. Apenas pegou a Bíblia novamente e a guardou no mesmo lugar da estante. Dessa vez, trancou o móvel. O som da chave girando ecoou mais do que deveria na sala vazia. Pouco depois, o administrador o procurou. Disse que alguns empregados estavam incomodados, que aquilo não era do costume da casa, que mexer naquele livro poderia trazer coisa ruim. Augusto ouviu em silêncio e respondeu apenas que o que trouxe coisa ruim para aquela casa não foi a Bíblia fora do lugar, mas o que foi escondido dentro dela. O administrador empalideceu. Naquela tarde, Augusto encontrou algo que confirmou suas suspeitas. Um dos empregados mais jovens lhe contou com medo visível que havia ouvido conversa na cozinha, gente dizendo que o passado não podia voltar, que certas coisas precisavam continuar do jeito que estavam, que mexer nisso colocaria todo mundo em risco. Augusto percebeu então que o segredo não estava morto, ele estava ativo, e mais gente sabia do que ele imaginava. Ao cair da noite, decidiu ir até o antigo oratório da casa. Um espaço pequeno, quase sempre fechado, usado apenas em ocasiões específicas. Lá dentro, encontrou velas recentes, ainda com cheiro de cera queimada. Alguém tinha estado ali pouco tempo antes, rezando não por fé, mas por medo. No banco de madeira, havia um papel dobrado. Não era a carta de Helena, mas uma anotação curta escrita às pressas. Não mexa no que foi resolvido. Augusto sentiu um frio percorrer a espinha. Aquilo não era lembrança, era aviso direto. Pela primeira vez, ele entendeu que investigar aquela história não era apenas lidar com o passado do pai. Era enfrentar pessoas vivas que ainda se sentiam protegidas pelo mesmo silêncio de antes. E quanto mais pensava nisso, mais clara ficava uma verdade incômoda. O erro não foi apenas esconder o que aconteceu com Helena. O erro foi permitir que o medo se tornasse regra naquela casa. Augusto voltou para o quarto decidido a ir mais fundo. Já não bastava entender o que aconteceu. Precisava descobrir quem ainda tinha tanto a perder que preferia ameaçar a verdade. Porque alguém ali não estava rezando por perdão. Estava rezando para que nada fosse revelado. E quando alguém teme tanto assim a verdade, é porque ela tem força suficiente para derrubar tudo. Depois do bilhete no oratório, Augusto passou a entender a Casa Grande como um lugar dividido. Havia o que era visível, cotidiano, organizado. E havia o que se movia por baixo, sustentado por olhares, gestos curtos e frases interrompidas. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou sentado no escritório, ouvindo os ruídos da casa, passos que paravam perto da porta, portas que se abriam e fechavam em horários estranhos, sussurros que cessavam quando ele se aproximava. Não era paranoia, era reação.
Na manhã seguinte, encontrou a porta do quarto de Helena aberta. O caderno não estava mais no lugar onde ele tinha deixado. Não foi levado à força, foi retirado com cuidado, como quem sabe exatamente o que procura. Aquilo deixou Augusto imóvel por alguns segundos. Alguém tinha entrado ali durante a noite. Alguém que conhecia bem a casa. Alguém que sabia da importância daquele caderno. E mais grave ainda, alguém que não tinha medo de invadir um espaço que ele, o patrão, havia começado a remexer. Augusto não gritou, não acusou, apenas fechou a porta do quarto e desceu em silêncio. Chamou o administrador e perguntou de forma direta quem tinha a chave daquele cômodo. O homem hesitou. Disse que sempre houve mais de uma cópia, que nos tempos do pai, algumas pessoas tinham acesso por segurança. Segurança de quem? Essa pergunta ficou sem resposta. Ao longo do dia, Augusto percebeu que os empregados evitavam ficar sozinhos com ele. Não por medo dele, mas por medo de serem vistos falando. Era o mesmo comportamento descrito por Helena no caderno. O mesmo clima, a mesma vigilância invisível. No fim da tarde, uma das mulheres mais antigas da casa o procurou. Tremia ao falar. Disse que Helena tentou ir embora antes. Disse que pediu ajuda. Disse que ouviu discussões vindas do escritório do antigo patrão. E disse algo que Augusto não esperava ouvir. Helena não saiu andando pela estrada. Ela foi levada. Não disse para onde. Não disse por quem. Apenas disse que, depois daquela noite, o assunto virou proibido. Quem perguntasse perderia o emprego. Quem insistisse teria problemas maiores. Augusto sentiu o peso daquela frase se acomodar dentro dele. Aquilo não era mais apenas abuso de poder. Era algo que beirava o desaparecimento. Naquele instante, ele entendeu por que a carta estava escondida na Bíblia. Helena não acreditava que alguém fosse ajudá-la naquele momento. Acreditava apenas que um dia alguém leria e ligaria os pontos. E agora, alguém estava tentando apagar as provas antes que isso acontecesse. Augusto voltou para o escritório e trancou a porta. Pegou o papel e começou a anotar tudo o que sabia. Nomes, datas, lugares, não confiava mais em deixar nada espalhado. Se alguém estava disposto a invadir quartos e recolher cadernos, também estaria disposto a mentir, ameaçar ou pior. A Casa Grande já não reagia apenas por medo. Reagia porque sentia que estava perdendo o controle. E Augusto percebeu, com clareza assustadora, que quanto mais se aproximava da verdade, mais perigoso tudo ficava. Porque segredos antigos não sobrevivem tanto tempo sem criar defensores, e esses defensores não costumam desistir em silêncio. Depois do desaparecimento do caderno, Augusto passou a agir com cuidado calculado. Não podia mais se dar ao luxo de agir por impulso. A Casa Grande tinha mostrado que ainda reagia, que ainda protegia algo e que não pretendia permitir que tudo viesse à tona sem resistência. Ele decidiu sair da fazenda naquela manhã, algo que não fazia havia dias. Disse que resolveria assuntos na vila. Fez questão de falar isso em voz alta, na presença do administrador e de 2 empregados. Precisava que acreditassem que ele estaria fora. Não foi. Voltou pela estrada lateral e entrou na Casa Grande sem anunciar presença. O silêncio estava diferente. Não era o silêncio comum do meio do dia, mas um silêncio atento, como se a casa estivesse em vigília. Augusto subiu até o escritório do pai, um cômodo que quase nunca era usado desde a morte dele. A porta estava destrancada. Isso não era comum. Lá dentro, percebeu que alguém tinha mexido em papéis antigos. Gavetas fora do lugar, documentos reordenados, marcas recentes de dedos sobre pastas que ele não tocava havia anos. Alguém estava procurando algo. Enquanto examinava os papéis, ouviu passos no corredor. Parou imediatamente. A pessoa do outro lado não parecia andar escondida. Andava como quem se sente autorizado a estar ali. Augusto apagou a lamparina e ficou imóvel, observando pela fresta da porta. A figura passou sem olhar para dentro, carregando algo embrulhado em pano. Não era empregado comum.
Não era alguém que deveria circular livremente por ali, e aquele detalhe confirmou algo essencial. Havia hierarquia paralela naquela casa, uma autoridade que não passava por ele. Pouco depois, Augusto saiu do escritório e foi até o quintal. Encontrou a mulher mais velha da casa sentada, descascando legumes. Sentou-se ao lado dela sem dizer nada. Depois de alguns minutos, perguntou apenas se ela lembrava da noite em que Helena foi levada. A mulher parou o que estava fazendo, respirou fundo e disse que sim. Disse que ouviu a carroça, disse que ouviu discussão, disse que ninguém dormiu naquela noite e disse algo que Augusto não esperava ouvir. Helena não foi levada sozinha. Alguém da casa foi junto. Alguém em quem o pai confiava cegamente. O nome não foi dito. Não precisava. Augusto sentiu o peso da revelação se encaixar nas peças que já tinha. Ele entendeu ali que o erro do pai não foi apenas proteger um segredo. Foi delegar poder demais a quem não deveria ter tido nenhum. Foi permitir que alguém usasse o nome da família para resolver problemas da forma mais cruel possível. Ao voltar para dentro, Augusto encontrou a Bíblia novamente fora da estante. Desta vez, aberta exatamente na página onde a carta tinha sido encontrada. Não havia papel algum ali. Apenas a marca do lugar. Era provocação. Augusto fechou o livro com calma e falou em voz alta, mesmo estando sozinho. Disse que sabia que não estava lidando apenas com lembranças. Disse que quem quer que estivesse tentando manter tudo enterrado não precisava mais se esconder. A casa não respondeu, mas o silêncio ficou mais pesado. Augusto percebeu então que o confronto estava se aproximando. Não como explosão, mas como revelação inevitável. E que, muito em breve, teria que escolher entre proteger o nome da família ou expor a verdade que aquele nome ajudou a esconder. E essa escolha já não poderia ser adiada. Depois da provocação com a Bíblia, Augusto entendeu que o jogo tinha mudado. Já não era apenas ele investigando o passado, era o passado reagindo, tentando se manter vivo à força. Alguém queria que ele soubesse que não estava sozinho naquela busca e que mexer naquele assunto teria custo. Naquela noite, Augusto reuniu os empregados do terreiro. Não falou de Helena, não falou da carta, disse apenas que a fazenda passaria por mudanças, que não aceitava mais decisões tomadas sem o conhecimento dele, que qualquer assunto antigo deveria ser trazido diretamente a ele sem medo. Enquanto falava, observava os rostos. Alguns pareciam aliviados, outros tensos demais. O administrador não levantou os olhos em momento algum. Depois da reunião, Augusto pediu para falar com ele a sós. Perguntou sem rodeio quem era a pessoa de confiança do pai que resolvia problemas. O administrador tentou se esquivar, disse que aquilo era coisa antiga, que mexer nisso só traria confusão. Augusto respondeu que a confusão já estava ali, apenas escondida. O silêncio que veio depois foi pesado. O administrador acabou cedendo. Disse que o pai de Augusto confiava tudo a um homem específico, alguém que cuidava do que não podia chegar à vila, cobranças, ameaças, retiradas discretas. Disse que aquele homem não aparecia nos registros, mas aparecia sempre quando algo precisava ser abafado. Augusto sentiu um frio no estômago. Perguntou onde ele estava agora. A resposta foi curta. Ainda ligado à fazenda, ainda influente, ainda respeitado por medo. Naquela madrugada, Augusto não ficou na casa grande. Pegou o cavalo e foi até a vila, sem avisar ninguém. Precisava confirmar algo antes de dar o próximo passo. Procurou um antigo comerciante, alguém que já estava ali na época do pai. Perguntou sobre Helena. O homem demorou a falar, mas confirmou. Houve comentários na época. Comentários abafados, rápido demais. Disse que Helena tentou denunciar algo, mas foi desacreditada. Que depois disso, sumiu. E que todos entenderam o recado.
Quando Augusto voltou à fazenda, o dia já clareava. Encontrou a porteira aberta, algo que nunca acontecia. Dentro da casa grande, percebeu que mais documentos tinham sido mexidos. Gavetas reviradas, caixas fora do lugar. Não era mais tentativa de controle, era desespero. Augusto percebeu então que o segredo não estava apenas ameaçado, estava ferido. E segredos feridos costumam reagir de forma imprevisível. Ele sentou-se no escritório e escreveu uma carta própria, não de acusação, de registro. Colocou datas, nomes, fatos confirmados. Guardou cópias em lugares diferentes. Pela primeira vez, não confiava mais em um único esconderijo. A casa grande tinha usado a Bíblia para calar uma mulher. Agora, ele usaria a verdade para quebrar esse silêncio. Augusto sabia que o confronto final não seria imediato, mas também sabia que alguém ali dentro estava prestes a cometer um erro, porque quem tenta apagar provas sempre acaba deixando rastros. E quando isso acontecesse, ele estaria pronto. A próxima parte já não seria apenas investigação, seria a reação direta de quem tem medo da verdade vir à tona. A reação não demorou a acontecer. Na manhã seguinte, Augusto foi acordado antes do sol nascer. Um dos empregados bateu à porta com urgência, dizendo que havia confusão no limite da fazenda. Quando chegou ao local, encontrou dois homens discutindo em voz baixa, interrompendo a conversa assim que o viram se aproximar. Um deles não trabalhava ali, nunca trabalhou. Augusto reconheceu o rosto imediatamente. Era o homem citado pelo administrador, aquele que sempre aparecia quando algo precisava ser resolvido. Um homem que não constava em registros, mas que todos sabiam obedecer. O encontro não foi agressivo, não houve ameaça explícita, foi pior. O homem falou com calma, dizendo que Augusto estava mexendo em coisas que já tinham sido resolvidas. Disse que o passado tinha sido enterrado por um motivo. Disse que trazer aquilo de volta só traria prejuízo para todos. Augusto respondeu com firmeza que o prejuízo já tinha sido causado, que esconder não era resolver, que a casa não podia continuar sustentada sobre o silêncio de uma mulher que desapareceu sem explicação. O homem sorriu de lado, um sorriso curto, sem humor. Disse que o pai de Augusto pensava diferente. Disse que certas decisões foram tomadas para proteger o nome da família. E disse algo que deixou tudo claro. Se Helena tivesse falado mais, as consequências teriam sido piores. Aquilo foi a confirmação definitiva. Augusto entendeu, naquele instante, que não estava lidando apenas com um executor de ordens antigas. Estava lidando com alguém que ainda acreditava ter autoridade. Alguém que se sentia dono de um acordo que nunca foi escrito, mas sempre foi respeitado. Sem elevar a voz, Augusto encerrou a conversa. Disse que aquela pessoa não pisaria mais na fazenda sem autorização. Disse que qualquer tentativa de intimidação seria registrada. Não falou em polícia, não falou em vila, falou em fim. O homem foi embora sem discutir, mas o olhar que deixou para trás não era de recuo, era de aviso. Naquele mesmo dia, Augusto tomou uma decisão que mudaria o rumo da história. Reuniu toda a documentação que havia encontrado, escreveu um relatório detalhado e enviou uma cópia para fora da fazenda, não para a vila, para alguém que não devia favores à família. Alguém que não poderia ser silenciado com tradição ou respeito antigo. Quando terminou, sentiu algo estranho. Não alívio, mas clareza. Ele sabia que a partir daquele momento não havia mais negociação possível. O segredo tinha perdido sua maior defesa, o controle do espaço. Já não estava preso à casa grande, nem à Bíblia, nem aos costumes antigos. Agora estava fora. E quando um segredo sai de casa, ele deixa de obedecer às regras de quem o criou. Augusto olhou mais uma vez para a sala principal. A mesa estava vazia. A Bíblia permanecia guardada. Pela primeira vez, aquele espaço parecia honesto. Mas ele sabia, a parte mais difícil ainda estava por vir. Porque quem sustentou o silêncio por tantos anos não costuma aceitar a verdade sem lutar.
Depois de enviar a documentação para fora da fazenda, Augusto sentiu a mudança quase imediata. Não foi algo visível, mas perceptível. A casa grande parecia mais inquieta, como se tivesse perdido o eixo que a mantinha em pé por tantos anos. Os empregados passaram a agir com cautela extrema. Alguns evitavam contato direto. Outros, ao contrário, pareciam buscar proximidade, como se quisessem ter certeza de que o patrão não voltaria atrás. O medo agora não era só de quem escondia. Era de quem sempre soube e nunca falou. Naquela tarde, Augusto recebeu um recado da vila. Uma pessoa queria falar com ele. Não pelo administrador, não pela porteira. Um bilhete deixado discretamente no comércio com apenas uma frase: "Eu sei o que aconteceu com Helena." Augusto não hesitou. Foi até a vila ao entardecer e encontrou um homem já velho, alguém que trabalhou como carreteiro nos tempos do pai. O homem tremia ao falar. Disse que nunca contou aquilo a ninguém por medo. Disse que naquela noite foi contratado para levar uma mulher para fora da região. Disse que não perguntou nomes. Disse que recebeu mais dinheiro do que jamais tinha visto. Mas disse algo ainda mais grave. Helena não estava desacordada. Estava consciente. Chorava, implorava para que não a deixassem sozinha, e alguém da casa grande estava junto, garantindo que aquilo era o melhor para todos. Augusto sentiu o peso daquelas palavras se acomodar dentro dele. Aquilo não tinha sido fuga. Tinha sido expulsão planejada. O homem disse que deixou Helena perto de uma estrada distante, longe da vila, com uma pequena quantia de dinheiro. Nunca mais a viu. Nunca soube se ela sobreviveu. Disse que carregou aquela culpa por anos, esperando que um dia alguém perguntasse. Agora, alguém estava perguntando. Ao voltar para a fazenda, Augusto percebeu que a casa grande estava silenciosa demais. O administrador não apareceu para recebê-lo. As luzes estavam apagadas em horários incomuns. Algo estava errado. No escritório, encontrou uma gaveta aberta. Dentro dela faltava um dos registros que ele tinha separado. Não era o principal, era um detalhe, mas o suficiente para mostrar que alguém ainda tentava controlar danos. Augusto não se desesperou. Pelo contrário, aquela tentativa confirmou que o relatório tinha chegado aonde devia, que alguém estava com medo do que viria. Ele sentou-se à mesa e escreveu mais uma anotação. Registrou o depoimento do carreteiro, com data, local e detalhes. Fez 2 cópias. Guardou uma fora da casa, a outra em lugar nenhum sagrado. A Bíblia continuava fora da mesa, e pela primeira vez ninguém ousou colocá-la de volta. Augusto entendeu então que o silêncio que sustentou a casa por décadas estava finalmente rachando. Não por vingança, mas porque a verdade já não cabia mais ali dentro. E quando o silêncio começa a rachar, quem se esconde atrás dele costuma cometer erros. A próxima parte não seria sobre o passado. Seria sobre o que acontece quando o medo muda de lado. A partir do depoimento do carreteiro, Augusto deixou de ter dúvidas. O que aconteceu com Helena não foi acidente nem decisão isolada. Foi um método. Um modo de resolver problemas que não podiam chegar à vila, muito menos manchar o nome da família. E métodos assim nunca são usados uma única vez. Na manhã seguinte, Augusto acordou cedo e percorreu a fazenda inteira. Não para vigiar, mas para observar. Reparou em detalhes que antes ignorava. Antigas anotações nos livros de contas, pagamentos sem destino claro, períodos em que certos nomes apareciam e depois sumiam dos registros. Era como se a história tivesse sido editada com cuidado ao longo dos anos. No meio da manhã, recebeu outra visita inesperada. Desta vez, não foi bilhete, foi presença. Um homem simples, chapéu gasto, parado na porteira, pedindo para falar com o patrão. Disse que trabalhou ali quando jovem e que, depois de ouvir rumores na vila, achou que Augusto precisava saber de algo. Sentados à sombra, ele contou que Helena não foi a única. Falou de uma moça da lavanderia anos depois. Falou de um acordo silencioso,
sempre mediado pela mesma pessoa de confiança do antigo patrão. Disse que todos sabiam, mas ninguém falava, porque quem falava não ficava. Augusto sentiu o peso daquela confirmação. O silêncio não era exceção, era sistema. Quando o homem foi embora, Augusto permaneceu algum tempo olhando a estrada. Percebeu que a casa grande não tinha sido construída apenas sobre terras herdadas, mas sobre histórias interrompidas, pessoas apagadas para que a estrutura continuasse firme. No fim da tarde, o administrador pediu para conversar. Estava nervoso. Disse que aquilo estava indo longe demais, que o nome da família corria risco, que expor o passado não traria Helena de volta. Augusto ouviu tudo com calma e respondeu apenas que esconder não tinha trazido ninguém de volta também. Apenas permitiu que outros sofressem o mesmo destino. O administrador não respondeu. Pela primeira vez, parecia pequeno. Naquela noite, Augusto revisou tudo o que tinha reunido. Percebeu que já não era apenas herdeiro daquela casa, era guardião de uma escolha. Ou permitir que o ciclo continuasse protegido pelo medo, ou interrompê-lo definitivamente. Ele entendeu então que a Bíblia nunca foi usada ali por fé, foi usada como selo de silêncio, e agora esse selo estava quebrado. Augusto sabia que muito em breve, quem sempre resolveu tudo nos bastidores faria um último movimento, não para negociar, mas para tentar encerrar aquilo do jeito antigo. E quando esse movimento viesse, ele estaria pronto para expor tudo. A história caminhava para o ponto em que não haveria mais meio termo. Ou a casa grande cairia, ou o silêncio voltaria a mandar. A próxima parte seria decisiva. O último movimento não veio com barulho, veio com tentativa de controle. Na manhã seguinte, Augusto encontrou o administrador esperando por ele na varanda da casa grande. Não estava nervoso como antes. Estava calmo demais. Falou em tom baixo, quase conciliador. Disse que talvez tudo aquilo pudesse ser resolvido entre eles. Que expor o passado só traria sofrimento desnecessário. Que Helena já tinha seguido outro caminho. Que mexer nisso agora não mudaria nada. Augusto ouviu até o fim. Depois respondeu algo simples. Disse que o problema nunca foi o passado, foi o presente construído em cima dele. Disse que enquanto tudo fosse tratado como algo resolvido, o método continuaria existindo e que ele não permitiria mais isso. O administrador respirou fundo e fez a pergunta que Augusto já esperava ouvir. Você sabe o que pode acontecer se isso vier à tona? Augusto respondeu sem elevar a voz. Eu sei o que aconteceu porque não veio. O silêncio que se seguiu foi definitivo. Não havia mais negociação possível. Naquela mesma tarde, Augusto recebeu a confirmação de que o relatório enviado para fora da fazenda tinha sido recebido. Não veio resposta longa, apenas a informação de que aquilo não ficaria parado, que mais pessoas seriam ouvidas, que a história começaria a circular fora do controle da Casa Grande, e foi aí que o erro aconteceu. Um dos empregados mais jovens tentou fugir durante a noite. Foi encontrado na estrada, nervoso, carregando alguns papéis escondidos na roupa. Quando confrontado, chorou. Disse que não aguentava mais carregar aquilo. Disse que tinha sido mandado guardar documentos antigos, registros de pagamentos, acordos verbais anotados à mão, ordens indiretas assinadas por alguém que nunca aparecia oficialmente. Augusto leu os papéis em silêncio. Não havia menção direta a Helena, mas havia padrão. Sempre o mesmo intermediário, sempre o mesmo tipo de solução. Sempre o mesmo cuidado em não deixar rastros claros. Aquilo fechou o círculo. Augusto percebeu que o sistema só funcionou por tanto tempo porque nunca foi interrompido. Cada pessoa acreditava que era a única a saber. Mas agora o medo tinha começado a escapar pelos cantos. Na manhã seguinte, ele reuniu todos novamente. Não acusou ninguém. Não exibiu provas. Disse apenas que a fazenda não esconderia mais nada, que qualquer documento antigo deveria ser entregue, que ninguém seria punido por falar, mas que continuar calado agora seria escolha. O efeito foi imediato.
Alguns se afastaram, outros se aproximaram. Histórias começaram a surgir, sempre incompletas, sempre ditas com cuidado, mas suficientes para mostrar que Helena não foi exceção, foi início. Augusto sentiu algo que nunca tinha sentido naquela casa, o controle escapando das mãos de quem sempre o teve. Não o controle dele, o controle do silêncio. E quando o silêncio perde autoridade, o poder que se sustentava nele começa a desmoronar. Augusto sabia que a parte mais difícil ainda viria, porque expor o sistema não significa desmontá-lo de imediato. Significa apenas que ele começa a lutar para sobreviver. E a próxima reação não seria discreta, seria desesperada. A história se aproximava do ponto em que alguém precisaria responder por tudo aquilo. O desespero começou a aparecer nos detalhes. Naquela manhã, Augusto percebeu que alguém tinha tentado sair da fazenda durante a madrugada sem avisar. Um cavalo suado, a sela mal ajustada, marcas recentes na estrada lateral. Não foi fuga completa, foi tentativa. E tentativas acontecem quando alguém sabe que o tempo acabou. Pouco depois, o homem que sempre resolvia problemas apareceu novamente. Desta vez, não trouxe calma nem ameaça velada. Trouxe pressa. Disse que precisava falar com Augusto a sós, que aquilo estava saindo do controle, que gente demais estava falando. Augusto não recusou a conversa. Levou-o até o antigo galpão, longe da casa grande. Não queria que aquela discussão ficasse protegida por paredes antigas. Ali, sem símbolos, sem tradição, sem silêncio respeitoso, tudo parecia menor. O homem falou rápido, disse que sempre cumpriu ordens, disse que o pai de Augusto sabia de tudo, disse que Helena foi retirada para evitar coisa pior, disse que tudo foi feito para proteger a família, a fazenda, o nome. Augusto ouviu sem interromper. Quando o homem terminou, Augusto respondeu algo que nunca tinha sido dito ali. Proteger quem? O silêncio foi imediato. Augusto continuou. Disse que Helena não foi protegida. Disse que as outras mulheres não foram protegidas. Disse que o nome da família foi protegido às custas de pessoas descartáveis. E que aquilo não era proteção, era covardia organizada. O homem tentou mudar o tom. Falou em acordo. Disse que ainda dava tempo de encerrar aquilo sem exposição. Que a vila não precisava saber de tudo. Que certas verdades só servem para destruir. Foi nesse momento que Augusto percebeu que não havia arrependimento algum. Havia apenas medo de perder poder. Ele encerrou a conversa de forma definitiva. Disse que qualquer novo contato seria feito fora dali, com gente de fora. Disse que a fazenda não era mais território de resolução silenciosa. E disse algo que o homem não esperava ouvir. Que tudo já estava documentado. O homem foi embora sem responder. Pela primeira vez, sem postura de autoridade. Ao voltar para a casa grande, Augusto encontrou um ambiente estranho. Alguns empregados choravam. Outros estavam arrumando coisas pessoais. A notícia tinha corrido. O sistema que sempre funcionou por medo estava se desfazendo rápido demais para ser controlado. No fim da tarde, chegou a confirmação que Augusto esperava e temia ao mesmo tempo. O caso não seria tratado apenas como memória antiga. Seria investigado formalmente. Pessoas seriam chamadas. Nomes seriam citados. O silêncio não protegeria mais ninguém. Augusto sentou-se sozinho na sala principal. A mesa estava vazia. A Bíblia continuava guardada. Pela primeira vez, aquele espaço não parecia carregar peso algum. Apenas verdade acumulada. Finalmente sem lugar para se esconder. Ele entendeu ali que a casa grande não estava caindo por causa da verdade. Estava caindo porque nunca foi construída para suportá-la. E agora, restava apenas atravessar o fim desse ciclo, sem voltar atrás. Sem acordo, sem silêncio. A próxima parte não seria sobre investigação. Seria sobre as consequências inevitáveis. As consequências começaram antes mesmo de qualquer chegada oficial. Vieram na forma de medo espalhado, de alianças quebradas,
de pessoas tentando salvar a própria pele, depois de anos acreditando que nada jamais viria à tona. Naquela manhã, Augusto acordou com a sensação de que a casa grande estava vazia demais. Não fisicamente, mas moralmente. O lugar que sempre se sustentou por respeito forçado agora parecia exposto, sem defesas. O silêncio que antes protegia, agora denunciava. O administrador pediu demissão antes do meio-dia. Não tentou se justificar. Não pediu acordo. Apenas disse que não conseguiria continuar ali. Augusto aceitou sem discussão. Sabia que aquela saída não era arrependimento, era fuga tardia. Pouco depois, chegou a notícia de que o homem que resolvia problemas tinha sido chamado para prestar esclarecimentos fora da fazenda. Não foi preso, não ainda, mas foi visto deixando a vila acompanhado. Aquilo bastou para que todos entendessem que o tempo da impunidade tinha acabado. Os empregados começaram a falar com mais liberdade, não como denúncia organizada, mas como liberação de peso. Histórias surgiam aos pedaços, sempre com o mesmo pano de fundo. Medo, ordem indireta, ameaça nunca escrita. A Casa Grande deixava de ser centro de autoridade e passava a ser centro de revelação. Augusto ouviu tudo sem interromper. Não se colocou como juiz, não tentou controlar o que vinha à tona. Entendeu que depois de tantos anos, controlar novamente seria repetir o erro do pai. No fim da tarde, recebeu uma confirmação importante. O caso seguiria adiante mesmo sem denúncia formal única. Havia material suficiente, havia padrão suficiente, havia silêncio demais para ser ignorado. Augusto sentou-se novamente na sala principal. Olhou para o lugar onde a Bíblia ficou por décadas. Pela primeira vez, não sentiu raiva, sentiu clareza. Aquele livro nunca foi o problema. O problema foi usá-lo como escudo para esconder o que não podia ser defendido. Ele entendeu ali que nenhuma tradição sobrevive quando é usada para justificar violência. Nenhum nome se mantém limpo quando depende do apagamento de outras pessoas. A Casa Grande estava mudando, não por reforma, mas por ruptura. Augusto sabia que o fim daquela história não seria imediato. Processos são lentos. Verdades levam tempo para se acomodar, mas algo essencial já tinha acontecido. Ninguém mais conseguiria fingir que nada existiu. A carta de Helena tinha cumprido seu papel. Não trouxe justiça completa, não devolveu o que foi perdido, mas destruiu o silêncio. E quando o silêncio cai, o poder que dependia dele cai junto. A próxima parte já não seria sobre a queda, seria sobre o que fica depois que tudo vem à tona. Depois que tudo veio à tona, a Casa Grande entrou em um tipo diferente de silêncio. Não era mais o silêncio imposto, cheio de vigilância e medo. Era um silêncio de ajuste, de algo que foi desmontado e ainda não sabe que forma terá depois. Augusto continuou ali, não por apego, mas por responsabilidade. Sabia que ir embora agora seria repetir o padrão antigo, sair quando as consequências chegam. Escolheu ficar e acompanhar cada desdobramento, mesmo quando isso significava ouvir coisas difíceis sobre o próprio pai. Alguns empregados decidiram partir. Disseram que não conseguiam mais trabalhar naquele lugar, sabendo do que tinha sido feito ali dentro. Outros ficaram, não por obrigação, mas porque acreditavam que a fazenda poderia existir de outra forma. Pela primeira vez, a escolha era deles. Na vila, o nome da família passou a ser dito com cuidado. Não havia linchamento público, mas também não havia mais reverência automática. As pessoas falavam baixo, lembravam de episódios antigos que antes pareciam desconectados. Tudo começava a se encaixar. Augusto foi chamado para prestar esclarecimentos fora da fazenda, não como acusado principal, mas como herdeiro de um sistema que agora precisava ser explicado. Ele foi sem advogado, sem discurso preparado. Contou tudo o que sabia, entregou documentos, falou da carta, do caderno desaparecido, do depoimento do carreteiro.
Em nenhum momento tentou proteger a imagem do pai. Disse apenas que entender não era o mesmo que justificar. Quando voltou, caminhou sozinho pela casa grande. Passou pela sala principal, pelo antigo escritório, pelo corredor dos quartos. Cada espaço parecia menor, mais simples, desprovido do peso simbólico que carregou por décadas. Entrou na cozinha e ficou parado por alguns minutos. Ali percebeu algo importante. O lugar onde tudo começou a ser descoberto não precisava mais guardar segredo algum. Não havia mais nada escondido. Augusto entendeu então que o maior impacto daquela carta não foi a investigação nem o colapso do sistema. Foi a quebra definitiva da ideia de que certas coisas devem permanecer intocáveis só porque sempre estiveram ali. A Bíblia continuava guardada, agora como livro, não como cofre. A carta de Helena já não estava mais escondida. Tinha sido copiada, registrada, reconhecida, não como escândalo, mas como testemunho. E pela primeira vez desde que herdou aquela casa, Augusto sentiu que ela não o observava mais. Não exigia silêncio, não cobrava manutenção de mentiras antigas. A história ainda não tinha acabado, mas o domínio do passado, sim. As próximas partes não falariam mais de revelação. Falariam de memória, responsabilidade e do que permanece depois que o poder perde o direito de se esconder. Com o passar dos dias, Augusto percebeu que o impacto da verdade não se limitava à fazenda. Ele se espalhava pela vila de forma silenciosa, mudando pequenas atitudes, conversas e até a forma como certas histórias antigas eram lembradas. Pessoas que nunca tinham falado começaram a comentar episódios que antes pareciam desconectados. Uma empregada que saiu às pressas. Uma moça que nunca mais voltou depois de um serviço na casa grande. Situações que sempre foram tratadas como coisa da época, mas que agora ganhavam outro significado. Augusto entendeu que o sistema não funcionou sozinho. Ele foi aceito, repetido, normalizado, e isso era o mais difícil de encarar. Na fazenda, ele decidiu fazer algo que o pai jamais teria feito. Abriu os registros antigos para quem quisesse ver, não como exposição pública, mas como gesto de ruptura. Disse que nada mais seria guardado apenas por tradição, que a história da casa precisava ser conhecida para não se repetir. Alguns empregados ficaram desconfortáveis, outros se sentiram aliviados. Pela primeira vez, não havia segredos reservados a poucos. Certa tarde, Augusto recebeu uma carta da vila. Não tinha remetente. Era curta. Dizia apenas que alguém tinha visto Helena anos depois, em outra região, vivendo de forma simples, longe de tudo o que aconteceu. Não havia confirmação absoluta, mas aquela possibilidade trouxe algo inesperado. Não esperança ingênua, mas humanidade. Helena tinha sobrevivido. Mesmo sem justiça completa, mesmo sem reparação. Aquilo não diminuía o que foi feito com ela, mas reforçava algo importante. A tentativa de apagá-la falhou. Augusto guardou aquela informação em silêncio. Não precisava anunciá-la. Bastava saber que a história não terminou na violência, que alguém, apesar de tudo, seguiu em frente. Ele percebeu então que o verdadeiro encerramento daquela história não viria de punições apenas. Viria da mudança real de comportamento, do fim do respeito cego, do fim da ideia de que certas casas estão acima de qualquer questionamento. A casa grande já não era centro de poder, era espaço de memória. E memória, quando reconhecida, deixa de ser ameaça e passa a ser lição. Augusto sabia que ainda havia duas partes naquela história. Não para revelar algo novo, mas para fechar o ciclo com clareza. Para deixar claro o que ficou depois que o silêncio foi quebrado. Porque algumas verdades não precisam de final explosivo. Precisam apenas ser ditas até o fim. E o fim se aproximava. O tempo começou a fazer o que sempre faz quando a verdade deixa de ser negada. Reorganizar tudo ao redor. A fazenda continuava funcionando, mas não da mesma forma.
Não havia mais aquela autoridade silenciosa que fazia as pessoas obedecerem sem entender por quê. Agora, tudo precisava ser dito, explicado, assumido. Augusto percebeu isso nos pequenos gestos. Empregados passaram a perguntar mais, a discordar quando algo parecia injusto, a sugerir mudanças. No começo, isso causou desconforto. Depois, trouxe algo que a Casa Grande nunca teve de verdade: vida própria. Ele próprio mudou a rotina. Passou a participar das decisões, não como dono distante, mas como responsável direto. Sabia que presença não apaga o passado, mas impede que ele se repita. Aquela era a diferença entre mandar e cuidar, algo que seu pai nunca tinha aprendido. Na vila, o caso já não era novidade, mas também não era esquecido. Não virou espetáculo, virou referência. Sempre que alguém falava de abuso de poder, de silêncio imposto, alguém lembrava da Casa Grande, não com ódio, mas como alerta. Augusto aceitou isso sem resistência. Entendeu que a reputação da família nunca mais seria a mesma, e pela primeira vez isso não o assustava. Preferia um nome questionado a um nome limpo, sustentado por mentira. Certa tarde, voltou ao antigo oratório. O lugar estava vazio. As velas tinham sido retiradas. Não havia mais bilhetes, nem avisos, nem pedidos de silêncio. Apenas um banco de madeira gasto pelo tempo. Augusto sentou-se ali por alguns minutos, não para rezar, mas para pensar. Percebeu que a fé ali tinha sido usada como ferramenta de controle, mas também entendeu que símbolos só têm o poder que as pessoas lhes dão, e que aquele poder tinha sido devolvido ao lugar certo, à consciência. Ao sair, trancou o oratório, não para esconder, mas para encerrar um ciclo. A história de Helena já não precisava mais de esconderijo, já não precisava de Bíblia aberta, já não precisava de medo. Ela existia agora como memória reconhecida. Augusto sabia que as duas últimas partes não trariam revelações novas. Trariam algo mais difícil: fechamento, aceitação e a resposta final para uma pergunta que atravessou toda aquela história. O que fica depois que o silêncio cai? A resposta estava próxima. Com tudo exposto, restava algo que Augusto vinha evitando encarar diretamente: o próprio lugar naquela história. Não como filho, não como herdeiro, mas como alguém que viveu anos dentro daquela casa, sem perceber o que ela escondia. Ele passou a revisitar mentalmente cenas antigas, ordens dadas sem explicação, pessoas que desapareceram da rotina, conversas interrompidas quando ele se aproximava. Na época, tudo parecia normal. Agora, tudo fazia sentido demais. Augusto entendeu que o maior poder do sistema não foi a violência direta, foi a normalização. A capacidade de fazer com que todos acreditassem que aquilo era apenas o jeito das coisas. E isso incluía ele. Naquela tarde, chamou os empregados mais antigos e falou algo que nunca tinha sido dito naquela casa. Pediu desculpas, não como gesto simbólico, mas como reconhecimento real de omissão. Disse que não viu quando deveria ter visto, que confiou quando deveria ter perguntado, que herdou privilégios junto com silêncios que não escolheu, mas que decidiu interromper. Não houve resposta imediata. Algumas pessoas apenas ouviram, outras choraram, outras ficaram em silêncio, mas ninguém saiu. Aquilo por si só já dizia muito. Depois disso, Augusto fez questão de registrar oficialmente a história da fazenda. Não como versão controlada, mas como relato completo, com falhas, erros e consequências. Disse que preferia que aquela casa fosse lembrada pelo que aprendeu tarde demais, do que pelo que tentou esconder. Ao anoitecer, ele voltou à sala principal pela última vez com aquele olhar antigo. A mesa estava simples. Nenhum símbolo imponente, nenhum objeto intocável, apenas um espaço comum. Augusto percebeu que a Bíblia nunca precisou ser retirada para que o silêncio acabasse. O silêncio acabou quando alguém decidiu não usá-la mais como desculpa. Ali, entendeu a resposta para a pergunta que atravessou
toda aquela história. O que fica depois que o silêncio cai? Fica responsabilidade, fica memória, fica a obrigação de não repetir. E, acima de tudo, fica a certeza de que nenhuma casa é sagrada o bastante para justificar a destruição de alguém dentro dela. A última parte não seria sobre Helena, nem sobre o pai, nem sobre a fazenda. Seria sobre a lição final deixada por tudo aquilo. E ela não permitiria a interpretação errada. A história estava pronta para terminar. Algumas histórias não terminam com barulho. Terminam quando não há mais nada a esconder. A casa grande continuou de pé. As paredes não caíram, o telhado não ruiu, a fazenda seguiu produzindo. Mas tudo o que sustentava aquele lugar por dentro tinha mudado para sempre. O medo já não mandava. O silêncio já não protegia ninguém. Augusto passou a ser visto de outra forma. Não como o herdeiro de um nome forte, mas como alguém que teve coragem de quebrar algo que nunca deveria ter sido mantido inteiro. Não foi admirado por todos. Não foi perdoado por todos. E ele sabia que não precisava ser. Porque justiça não é sobre aplauso. É sobre responsabilidade. A história de Helena passou a existir fora da Bíblia, fora da casa, fora do sussurro. Não como escândalo, mas como verdade reconhecida. Ela deixou de ser a governanta que sumiu e passou a ser a mulher que foi silenciada por um sistema inteiro. E isso fez diferença. Na vila, outras pessoas começaram a falar. Não sobre a fazenda apenas, mas sobre suas próprias histórias. O que antes parecia normal começou a ser questionado. O que antes era coisa de família passou a ser entendido como algo que não deve ser tolerado em lugar nenhum. Augusto entendeu, então, que aquela carta não tinha sido escondida para ser lida rapidamente. Foi escondida para sobreviver ao tempo, para esperar alguém que não aceitasse mais a explicação fácil, a tradição cega, a fé usada como escudo. A Bíblia voltou a ser apenas um livro. A casa grande voltou a ser apenas uma casa. O que nunca mais voltou foi a ideia de que respeito se constrói com medo. Antes de fechar a porta naquela última noite, Augusto olhou para trás uma última vez. Não sentiu orgulho, não sentiu culpa, sentiu consciência. A mais difícil de carregar, mas a única que realmente muda alguma coisa. Porque o maior choque daquela história não foi a carta, nem o segredo, nem o que aconteceu com Helena. Foi descobrir que o mal mais duradouro não grita. Ele se acomoda, ele se esconde em símbolos, ele se alimenta do silêncio de quem poderia ter perguntado. E quando alguém finalmente pergunta, tudo o que foi construído sobre esse silêncio precisa ruir. Aquela casa aprendeu isso tarde demais, mas aprendeu. E essa é a parte que ninguém consegue apagar. Fim.